Olá, muito boa noite para você, 6h50. A gente começa com imagens ao vivo de São José dos Campos. Essa aí é a igreja de São Benedito, na Praça Afonso Pena. E a gente também vai para a zona norte da cidade, também com imagens ao vivo. Nesse momento faz 26 graus em São José dos Campos. Confira os destaques do Band Cidade desta terça-feira, 6 de outubro. Com a retomada aos poucos do turismo, hotéis e restaurantes de Campos do Jordão iniciam recontratação de funcionários demitidos durante a crise. Apostas são nas reservas para o fim de ano. Empresa que opera transporte público em Taubaté dispensa pelo menos 80 trabalhadores em plano de demissão voluntária. Em São José dos Campos, General Motors também anuncia segundo PDV do ano para ajustar efetivo na fábrica. E funcionários do segundo turno que estavam em layoff também devem retomar produção. Tráfico na Via Dutra. Em 2 operações na região, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de drogas. Eleições 2020. Professor Agliberto, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido Novo, é o 7º entrevistado no Band Cidade. E postulantes ao Paço Municipal também iniciam a partir de hoje série de sabatinas na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Escolas da rede estadual de ensino retomam aulas presenciais a partir de amanhã, seguindo uma série de protocolos sanitários para garantir a segurança de alunos e professores. Campeonato Paulista de Vôlei, sem Bruninho, que testou positivo para a Covid, Taubaté recebe esta noite o Guarulhos na primeira partida da semifinal da competição. O Band Cidade já está no ar. Estamos ao vivo na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Em meio à pandemia, a economia de Campos do Jordão começa a dar sinais de recuperação. Depois de registrar uma sequência de saldos negativos nos empregos, sendo que o pior segmento foi o de serviços, os hotéis e restaurantes da cidade conseguiram mudar esse cenário. No mês passado, o setor passou a recontratar funcionários que haviam sido demitidos. E agora, com o turismo ganhando cada vez mais força, os empresários já fazem planos para o fim do ano. A pandemia deixou muita gente sem trabalho em Campos do Jordão. O seu Mazei é gerente de 2 hotéis na cidade. E em março, quando a rede hoteleira precisou fechar as portas, não teve outra alternativa senão afastar 77 dos pouco mais de 100 funcionários. 40 deles tiveram os contratos suspensos ou saíram de férias e 37 foram demitidos. Praticamente impossível, né? Porque a receita de todos os estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis, despencou em função do isolamento. Então não havia como manter o mesmo quadro, infelizmente. Os últimos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia, apontam que Campos do Jordão fechou o mês de agosto com saldo negativo em todos os setores analisados. Mas esse cenário de crise já está começando a mudar na cidade. O Mazei, por exemplo, começou a chamar os trabalhadores afastados e recontratar os demitidos. Agora, os 2 hotéis dele já estão com 81 funcionários. 4 colaboradores que tinham sido demitidos foram recontratados em setembro, como o seu Noboro. O recepcionista ficou 5 meses desempregado e no fim do mês passado voltou à antiga função que desempenhava há 8 anos neste mesmo hotel. Para mim foi meio complicado, porque eu fiquei praticamente quase 5 meses sem trabalhar, né? Apesar que eu estava com seguro-desemprego, tudo, né? Tá? Mas foi difícil, né? A situação é a mesma no restaurante do Paulo César. O empresário recontratou recentemente 4 funcionários que demitiu no início da pandemia. Ele, que também é diretor dos Senhores, o sindicato que representa o setor de hotéis, bares e restaurantes, diz que isso é reflexo do movimento na cidade aos fins de semana, que tem surpreendido. Na rede hoteleira, a expectativa para o feriado do dia 12 de outubro, inclusive, é entre 80% e 90% de ocupação. A economia girando aqui na cidade, os empregos vão se normalizando também e aí o foco nosso agora é final do ano, né? Vamos tentar fazer com que a nossa temporada, que não tivemos de inverno, seja agora no final do ano, aí, com bastante atrativos aqui para o público que vai visitar a cidade. Mas o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado faz um alerta. Marco Vignoli lembra que mesmo com os pontos turísticos reabertos,
tudo está funcionando com restrições e os protocolos de prevenção ao coronavírus devem ser seguidos. Prefeituras devem seguir com muita responsabilidade, né? Tendo aí a noção de que o vírus ainda permanece consistente no estado de São Paulo. Nós estamos passando agora por uma boa melhora dos indicadores de maneira geral, mas teremos aí alguns desafios pela frente. A General Motors vai abrir novo programa de demissão voluntária para os trabalhadores de todos os setores da fábrica de São José dos Campos. O PDV começa na sexta-feira da próxima semana e termina no dia 26. Segundo a empresa, a medida precisou ser tomada para readequar a produção. Os benefícios são os mesmos oferecidos aos funcionários que aderiram ao último PDV, que encerrou no dia 10 de setembro. Entre eles estão salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro zero. Na reunião com o sindicato, a GM também anunciou que 300 trabalhadores que estavam em layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, retornam às atividades com a reabertura do segundo turno para a produção do modelo S10, que estava fechado desde março. Já em Taubaté, 80 funcionários aderiram ao plano de demissão voluntária aberto desde julho pela empresa responsável pelo transporte público da cidade. Cerca de 60 funcionários foram demitidos com acordos individuais até essa terça-feira, segundo o sindicato da categoria. Entre os benefícios oferecidos está convênio médico por até 6 meses. A Busvale, consórcio responsável pela empresa, explicou que a medida foi necessária diante da redução de 48% no número de passageiros e de menos de 20% da frota devido à pandemia. Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meia tonelada de drogas na Via Dutra. Em Lavrinhas, um homem de 28 anos foi preso enquanto transportava 329 quilos de cloridrato de cocaína. Em Arujá, outro flagrante parecido, 323 quilos do mesmo material era transportado em um carro por um outro homem. Nas duas ocorrências, a droga tinha como destino o Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o prejuízo foi de 97 milhões de reais ao crime organizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Cruzeiro. Agora a gente vai direto para o estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos para atualizar as informações das estradas com o Beto Gomes. Olá, Beto, a gente começa aí com uma notícia triste, uma tragédia lá no litoral norte, 2 vítimas de atropelamento, é isso mesmo? Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que acompanham a Band. Infelizmente, notícia muito triste. 2 vítimas fatais de um atropelamento que aconteceu por uma moto ali no quilômetro 112 da rodovia Rio Santos, ali é trecho de São Sebastião. Além das 2 pessoas que perderam a vida, o motociclista também foi socorrido em estado grave. Está sendo atendido, está em estado grave nesse momento por causa desse triste acidente. Primeiras informações falavam até de tratar-se de mãe e filho naquele local, mas ainda a polícia não confirmou esse parentesco. O que sabemos é que, de fato, essas 2 pessoas morreram ali na Rio Santos agora por causa desse atropelamento. Falando agora um pouco do trânsito ali nas rodovias que levam ao litoral norte, o trecho de serra tem neblina, cuidado lá, o trânsito é bem calmo, mas tem bastante neblina. A Presidente Dutra tem em alguns pontos um trânsito mais carregado, mas sem grandes dificuldades. A Ayrton Senna que oferece um pouco mais de lentidão ali em Guarulhos, no quilômetro 17, porque mais cedo houve lá um capotamento. Nesse quilômetro, 3 pessoas estavam nesse carro. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não informou o estado de saúde dessas pessoas. Voltamos ao estúdio com você. Obrigada, Beto, pelas informações. E no próximo bloco, o professor Agliberto, do Partido Novo, é o 7º entrevistado na rodada com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. Na tela agora imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde as temperaturas hoje, a máxima chegou aos 30 graus. Nesse momento está mais fresco, 21 graus. A hora certa para você, falta menos de 1 minuto para 7 da noite, a gente volta em instantes.